ter dois impérios aí coexistindo. A gente vai estudar basicamente esse império ocidental que a partir do século IX vai ser praticamente todo feudal. Então veja, não é de uma hora para outra que o Império Romano acaba e rapidinho todo mundo já vive em feudos e o modo de produção é feudal. Isso demora, leva certo tempo. Do século V ao século IX, por exemplo, vai ser a fase de transição, até chegarmos de fato ao feudalismo no Império Ocidental. E por que, professor, nós estudamos basicamente o Império Ocidental? Porque a nossa história é greco-romana. Percebam, em política não é diferente. Começa tudo lá com os gregos, Roma conquista a Grécia, espalha a cultura grega pelo mundo todo. Quando eu digo pelo mundo todo, é porque o mundo conhecido até então era a Europa. As Américas não haviam sido descobertas. No Oriente você tinha civilizações incríveis, mas que impactaram um pouco na nossa história. Essa Europa, esse Império Ocidental, que mais tarde vai se dividir em diversos reinos germânicos, anglo-saxões, Península Ibérica, Península Itálica. Esses diversos reinos vão formar os países, os estados-nação, que depois serão responsáveis por invadir as Américas e trazer para cá a cultura europeia. E que cultura foi trazida? A cultura greco-romana, a filosofia greco-romana, a política pensada na Grécia e em Roma, o código de leis romano. Então nós somos basicamente cultura greco-romana, por isso que nós iremos estudar basicamente esse Império Ocidental e a política que foi desenvolvida nele. Quem está no centro do poder basicamente é a Igreja Católica, o mundo é feudal e nós veremos essas características agora a partir do feudalismo. Já expliquei que todo mundo foi para a zona rural e formou os feudos. Os feudos são unidades agrárias isoladas umas das outras e o que mais marca, fora o sistema de produção, uma fase da história é a religião. A religião diz muito da cultura de um povo, diz muito da vivência de um povo. E no caso da Idade Média você vai ter a consolidação, a expansão do cristianismo. O cristianismo surge na Idade Antiga, ainda em Roma, vai ser oficializado como religião romana. Aí vale lembrar de Teodósio, de Constantino, imperadores de Roma, e toda essa história do cristianismo é extremamente importante, porque em dado momento se confunde a história do cristianismo com a história da Idade Média, beleza? Não esqueçam isso não. Então vai ter a ascensão do cristianismo, o que leva-nos à terceira característica, poder descentralizado da Igreja Católica, que é a instituição que passa a representar essa religião. O teocentrismo, ora, se o poder está com a igreja, o poder político, logo toda e qualquer discussão filosófica vai ser discussão filosófica que leve a Deus, que leve a Teo. Teocentrismo, Deus no centro. Então Deus está no centro de todos os debates filosóficos. Todo e qualquer pensamento na Idade Média, Deus está no centro. Isso vai acontecer nas artes, isso vai acontecer na música, na literatura. Enfim, Deus é o centro do mundo medieval. A essa característica nós chamamos de teocentrismo. Por fim, dentro do feudalismo nós temos o sistema de suzerania e vassalagem e uma sociedade estamental. Sociedade estamental é uma sociedade rigidamente estratificada, não havia mobilidade social. Lembre-se, na Idade Média tinha três tipos de pessoas: quem orava, quem guerreava e quem trabalhava, e não havia mobilidade entre essas classes, ok? Não havia. E no poderio, no poder político você tem a Igreja Católica a partir da figura do Papa, Pedro, apóstolo, pai dos apóstolos. Mas vamos lá para as características principais da filosofia medieval, do pensamento medieval. Continua aí a ascensão do cristianismo, porque o cristianismo vai influenciar decisivamente no pensamento da Idade Média, nos filósofos da Idade Média, tanto que os dois maiores são santos, são bispos da Igreja Católica, Agostinho, que era bispo de Hipona, e Tomás de Aquino. Então ambos são bispos da Igreja. Vai ter uma influência marcante do cristianismo na filosofia medieval, não só diria uma influência, como eles se confundem também. A filosofia medieval também é chamada de filosofia cristã, porque havia um interesse dos pensadores da Idade Média em fundamentar as verdades reveladas por Deus, que nós veremos lá embaixo. Então eles não estavam preocupados com as verdades racionais, com aonde a razão iria nos levar, como nos gregos, que a razão governa os homens e logo o bem comum, o bem da política basicamente é o conhecimento racional. Não. Vai haver um domínio da fé sobre a razão. A fé sobe e a razão desce. A razão tão forte lá entre os gregos vai descer e a fé vai subir. Então vejamos, submissão da razão em detrimento da fé,
teocentrismo, novamente, como característica, é uma característica do período histórico e é uma característica do pensamento da Idade Média, e defesa das verdades reveladas. Vocês vão perceber, ao decorrer da nossa aula, que os filósofos da Idade Média, eles estavam comprometidos com as verdades da fé, com as verdades reveladas no que nós chamamos de Sagradas Escrituras ou Bíblia. Eles não estavam preocupados no conhecimento verdadeiro ou no conhecimento racional. Galera, de uma hora para outra, vamos voltar um pouquinho lá atrás, lembrar que Roma chegou à seguinte conclusão: agora todo mundo vai ser cristão, e oficializou o cristianismo como religião oficial do império. Não é enfiando goela abaixo das pessoas a religião que as pessoas vão aceitar. É preciso dar fundamentação. O que é que os filósofos da Idade Média vão fazer? Vão dar fundamentação racional, eles vão usar a razão grega para dar uma sustentação às verdades reveladas, para melhor explicar as verdades reveladas na Bíblia, na Sagrada Escritura. Esse era o comprometimento dos pensadores da Idade Média, beleza? Diferentemente do pensamento político da Antiguidade, lá com Sócrates, Platão e Aristóteles, no qual a finalidade do Estado era assegurar o bem comum através da razão, na Idade Média predominou uma perspectiva negativa do Estado. Não havia um Estado na Idade Média. Quem funcionava como Estado era a própria igreja. Percebam, como é que eu sei que alguém nasceu, juridicamente falando, a partir do batistério, do documento do batismo, ou que alguém morreu na Idade Média? Através dos documentos da igreja. A igreja funcionava como Estado. Não havia um Estado, o poder era descentralizado. Então a igreja, que passou a ser a maior instituição da época, funcionava como poder político, como Estado, tal como nós conhecemos hoje o Estado moderno, ou como foram nas civilizações antigas, no Império, na República Romana, nas monarquias que tiveram nas civilizações da Antiguidade. Então essa noção de Estado na Idade Média, que cabia à igreja, né? A igreja funcionava como Estado, tinha como função fazer com que as pessoas seguissem a moral cristã, levar as pessoas para o céu, levar as pessoas para as convicções cristãs, para seguir o cristianismo. Então o Estado tinha como função assegurar a ordem cristã, assegurar a virtude ou as virtudes cristãs. Assim, a filosofia política da Idade Média perpassava pelo ideário cristão. Por isso que eu falei que chega a se confundir. A filosofia política da Idade Média, acerca do poder teológico político, tinha essas seguintes principais características. Vejamos as principais características. Poder é teocrático. Sempre que verem essa palavra, teocracia, significa Deus no poder. Kratos vem de cracia. Cracia significa poder. Poder de Teo, poder de Deus. Beleza? Vejam, é diferente do poder de Deus como era na civilização egípcia, onde o faraó era o próprio Deus, era considerado como Deus. Ali era uma teocracia também, um poder de Deus. Na Idade Média, continua tendo uma teocracia, mas quem representa o poder, os reis de determinados reinos, ou mesmo o Papa, eles são representantes do próprio Deus. É Deus quem institui o poder político. E eles devem seguir os princípios cristãos, serem virtuosos. E virtuosos naquela época, ou virtude naquela época, era seguir os preceitos cristãos. O Papa e o Imperador são o topo da hierarquia. Lembrem da figura do cesaropapismo no início. O Papa e o Imperador se fundiram, eram a mesma pessoa. Ao passo que Roma vai declinando, a igreja vai ascendendo e você vai ter só a figura do Papa apartada da figura do César. Só o Papa. Pedro, apóstolo, pai dos apóstolos. Mas até então é cesaropapismo. Ele é o topo da cadeia da Idade Média. O rei é a fonte da lei e da justiça. Qual é a lei? A que foi revelada por Deus na Bíblia, como por exemplo os 10 mandamentos, como a vida dos profetas, a própria vida de Jesus, as cartas de Paulo que estabelecem algumas diretrizes. Essa é a lei e o rei tem que observar as leis cristãs e tem que difundi-las, tem que defendê-las, ok? Como eu havia falado, o rei ou príncipe cristão deve possuir o conjunto das virtudes cristãs. Ele tem que ser cristão para poder governar, até porque é o próprio Deus que o coloca como rei, é o próprio Deus que o concede o poder. Daí ninguém poder questionar o poder do rei. Por que ninguém pode questionar o poder do rei? Porque quem escolheu o rei foi o próprio Deus.
A comunidade e o rei formam o que na Idade Média chamou-se de corpo político. Logicamente o rei era a cabeça desse corpo, né? E embaixo estariam o resto, os servos. Ô professor, e o que era esse rei? Esse rei nada mais era, pessoal, na Idade Média do que um grande senhor feudal. Era um cara que tinha muitas terras. A hierarquia política e social é ordenada por Deus e natural. Logo, ninguém pode questionar o fato de ter nascido servo. Uma vez servo, sempre servo. Por quê? Porque Deus quis assim. Bem como Deus que instituiu o rei no poder. Então ninguém pode questionar o rei no poder porque foi Deus que escolheu. E como eu havia falado anteriormente, a justiça é a finalidade da comunidade cristã. Que justiça é essa? A justiça, os conceitos de ética, os conceitos de certo ou errado, de justo ou injusto, estabelecidos na Bíblia. Repito, por exemplo, os 10 mandamentos. Passemos agora para ver os dois principais expoentes da filosofia medieval e vamos ver o que cada um deles falou acerca da política. Primeiro em Agostinho e depois em Tomás de Aquino. Santo Agostinho. Vamos para a concepção política de Agostinho de Hipona, ou para os católicos, Santo Agostinho. Em seu livro A Cidade de Deus, sobre influência de Platão e neoplatonismo, ele realiza uma reflexão sobre política, defendendo a existência de duas cidades, a cidade de Deus e a cidade terrestre, que coexistem lado a lado, e assim será até o final dos tempos. Então, para chegar a Deus, nós precisamos estar na cidade celeste, almejar a cidade celeste. Isso vai definir a política em Agostinho. Lembremos que Platão divide a realidade em duas: mundo das ideias e mundo dos sentidos. O que ele chamou de mundo das ideias era o mundo perfeito, real e verdadeiro. Em contrapartida, o mundo dos sentidos é o mundo falso, imperfeito, beleza? Então, para Platão, os sentidos nos enganam. A única forma da gente alcançar a felicidade, o ideal de justiça, ou alcançar uma política que nos leve ao bem comum da sociedade, é através da razão, da racionalidade, é no mundo das ideias. Lá existe uma ideia perfeita, real e verdadeira do que é política. Por isso que Platão vai idealizar uma cidade, na qual ele teoriza que quem deveria ser o rei, quem deveria reinar, eram os filósofos, porque são os que têm acesso à razão. Agostinho vai pegar essa teoria de mundo das ideias e mundo dos sentidos, vai cristianizar. E vai cristianizar também no que se refere à política. Para Agostinho vai ter a cidade do céu e a cidade terrestre. E a cidade terrestre é a cidade dos sentidos, como dizia Platão. É a cidade das paixões, é a cidade dos instintos, dos desejos, que devem ser evitados. O homem deve buscar sempre a cidade de Deus, que é essa cidade perfeita, real e verdadeira. O que é a cidade de Deus? É o céu, o local onde nós encontraremos com o Criador após a morte. Então todos os homens devem almejar a cidade de Deus. Assim ele divide a realidade em duas. Isso se dá pelo seguinte motivo. Vejamos. Isso porque todo indivíduo tem uma dimensão terrena referente à sua história natural, à moral, às necessidades materiais e diz respeito a tudo que é perecível e temporal, e uma outra dimensão celeste, que corresponde à comunidade dos cristãos, inspirada no amor de Deus e que vive na fé. Cabe, então, para resumir Agostinho, fazer com que o povo, os governados, vão ao céu. Isso é dever do governante. Então, o princípio político, nem Agostinho, é que o governante siga os princípios cristãos e leve o seu povo, conduza o seu povo, dirija o seu povo para a cidade celeste, para a dimensão celeste, para a cidade de Deus, para a cidade do alto, beleza? Vamos agora ver Tomás de Aquino, que está no final da Idade Média. Antes, deixa eu registrar que Agostinho pertence à corrente filosófica conhecida como patrística, vinda dos primeiros padres. Agostinho está no início da Idade Média. Tomás de Aquino pertence a outra corrente filosófica da Idade Média chamada de escolástica, a de vinda das escolas, patrística dos primeiros padres, escolástica das escolas, ou seja, já estavam abrindo as universidades europeias, e Tomás de Aquino está nesse momento aí já de tentativa de conciliar a fé e a razão.
um mundo que já está sofrendo transformações por conta do renascimento urbano, por conta do renascimento comercial. Então, Tomás de Aquino, final da Idade Média, escolástica, patrística com Agostinho no início da Idade Média. Vamos agora para Tomás de Aquino, o segundo maior expoente da filosofia medieval, e vamos ver o que ele falou acerca da política. Enfim, vamos ver a concepção política de Tomás de Aquino. O que é que Aquino falou sobre política? No final da Idade Média, por volta do século VIII, os tempos estavam mudados. O renascimento comercial e urbano possibilitou o surgimento das universidades e reavivou os debates políticos filosóficos, tal como eu expliquei agora há pouco. Com a retomada das obras de Aristóteles pelos teólogos já no final da Idade Média, ocorreram um desejo em distinguir a cidade de Deus, a igreja, da cidade dos homens, a comunidade política. A primeira sendo instituída pelo próprio Deus e a segunda fundada pela natureza, que fez do homem um ser racional e um animal político. Olha aí Aristóteles aparecendo. Defendiam a harmonia da cidade dos homens com a cidade de Deus. As instituições políticas deveriam ser consideradas humanas, instituídas por leis naturais. Porém, olha a ressalva aí, tratando-se da Idade Média, são instituições políticas derivadas da lei divina. Já em Tomás de Aquino, como nós estamos no final da Idade Média, por exemplo, você vai ter o Renascimento com Maquiavel e vai ter a separação da religião da política com o livro O Príncipe, mas isso a gente fala no vídeo da modernidade. Então, Tomás de Aquino está nesse momento de final da Idade Média, onde o mundo está sofrendo uma transformação e está havendo uma tentativa de conciliar a fé e a razão. A tentativa aqui é manter o poder da igreja frente às instituições políticas. Por quê? Já está existindo um burburinho, já está existindo um pensamento que está virando majoritário de que a política é de natureza humana, não de natureza divina. Já não aceitam mais a divisão do mundo em dois, como o mundo das ideias e o mundo dos sentidos de Platão, que foi cristianizado por Agostinho. Agora mais não. E o que é que Aquino faz? Aquino começa a ler Aristóteles. Aristóteles era um livro proibido, só que Tomás de Aquino é bispo, pode ler Aristóteles. E Aristóteles, lembremos, ele discordou do seu mestre. Se Platão dividiu a realidade em duas, para explicá-la, Aristóteles diz de forma alguma, mesmo sendo discípulo de Platão, ele rompe com o seu mestre e diz: nós precisamos explicar a realidade neste mundo, nesta realidade prática, nada de dividir realidade em duas. Isso é Aristóteles. Vai lá na nossa aula no YouTube de filosofia antiga, as principais características da filosofia antiga, que você vai entender isso direitinho. E tem aula só sobre Platão, tem aula só sobre Aristóteles, e vai ajudar muito a você compreender essa aula do nosso curso de filosofia política na Idade Média, ok? Então, voltando para Tomás de Aquino começa a ler Aristóteles e vai se distanciando de Agostinho, numa tentativa de que sim, aceitar que as instituições políticas são naturais. Chamei a atenção quando estava lendo o texto que falou que o homem é um animal político. Isso é de Aristóteles. Então, foi Tomás de Aquino cristianizando a teoria de Aristóteles que passa a entender política como algo da natureza humana, como algo desta realidade, apartada de uma outra realidade divina, de uma dimensão divina ou de uma cidade celeste. O que é de Deus é de Deus, o que é dos homens é dos homens. O que é do alto é do alto, o que é da terra é da terra. E a política pertence à natureza humana, não é pertencente à natureza divina. O homem é um animal político, já dizia Aristóteles, e Tomás de Aquino dá uma reinterpretação e traz de volta esse debate. Então, qual é a política em Tomás de Aquino? É até aceitar que a política é de natureza humana. As instituições são de natureza humana. Porém, diferente de Maquiavel, que lá na frente vai romper a política da religião, política é uma coisa, religião é outra, política não tem nada a ver com religião, Tomás de Aquino vai dizer que não. Olha, nós reconhecemos a natureza humana das instituições políticas. Contudo, são instituições políticas derivadas da lei divina, que estão abaixo da lei divina. É uma tentativa clara de manter o poder político da igreja, que está ruindo, e é uma tentativa de manter a lei divina acima da lei dos homens e de continuar religião e política estando entrelaçada, mas percebam que já há um grande avanço em reconhecer que a política tem natureza humana em Tomás de Aquino da Escolástica. Só para fixarmos, vamos ler mais um slide sobre Tomás de Aquino. Tomás de Aquino cristianizou a filosofia de Aristóteles. A concepção tomista caracteriza-se por ter realizado a grande síntese do aristotelismo e as verdades teológicas da fé cristã. Segundo Aquino,
O Estado conduz o homem até certo ponto. A partir de então faz necessário o poder da Igreja, que é superior ao do Estado. Cabe à Igreja cuidar do destino sobrenatural dos indivíduos. Como eu falei, há uma tentativa de conciliação da fé com a razão, há uma tentativa de manutenção do poder da Igreja, do poder político, há uma tentativa de dizer o seguinte: olha, nós até reconhecemos que as instituições políticas têm natureza humana, contudo, elas têm que estar submetidas ao poder da Igreja, que é o poder majoritário, que é o poder principal, porque é um poder que emana do próprio Deus, beleza? Os próximos pensadores que veremos agora são os renascentistas, que vão romper com esse mundo medieval e vão criar novas perspectivas sobre política. E o grande nome, eu já falei aqui, já dei spoiler, é Maquiavel, Nicolau Maquiavel, com o seu livro O Príncipe. Só veremos Maquiavel de forma nenhuma. No nosso curso a gente vai ver os contratualistas, Rousseau, John Locke, Hobbes, os contratualistas, os iluministas. Enfim, não deixe de assistir a nossa próxima aula, que aí sim o bicho pega para capar. São filósofos muito mais atuais que vão tentar definir, por exemplo, a origem do Estado, a necessidade do Estado, por que temos Estado, qual é a natureza do Estado. E veremos na próxima aula. Continue no curso. Boa aula de filosofia política da Idade Moderna.